Acho que Nilópolis, ela me traz a lembrança de comunidade e família. É como se meu mundo fosse bem limitado a alguns quilômetros quadrados, né? Então, me traz algum conforto por conta desse quadrado que se estabelece quando você é pequeno e não consegue enxergar o mundo como um todo, né? Então, me traz a lembrança de escola, me traz a lembrança do calçadão, me traz a lembrança do meu avô, que tinha uma banca de jornal no calçadão e me deixava, né, quando muito pequeno, em alguns momentos sozinho na banca para vender revista e jornal, e foi quando eu aprendi a dar troco. Me traz a lembrança de comer um salgado com refrigerante, que ele me pagava como honorário, né, por essa atividade quando ele saía da banca para ir ao banheiro, e me deixava sozinho numa situação que muitas vezes passavam pessoas para comprar alguma revista e eu não conseguia achar, então eu tinha um pouco de medo, né, nesse período de 5 minutos que eu ficava por lá. Mas são lembranças muito boas, né, de conforto, de zona de conforto, de um mundo que eu conseguia enxergar os limites e de proteção, de comunidade e de família, como eu falei. Acho que eu cresci como filho do meio de 3 irmãos, né? E as pessoas falam que o filho mais velho sempre tem uma atenção especial, né? E o filho mais novo é sempre o menorzinho e tem um cuidado diferenciado, e o filho do meio fica meio ali no interstício. Eu acho que nesse contexto eu cresci meio que sonhando os meus próprios sonhos, né? Sem muitas influências externas ou deixando só as influências que me apreciavam mais, né? Eu tinha no meu pai meu ídolo, né? Meu pai era médico e queria ser igual a ele, né? Então, acho que toda a minha infância e adolescência, de que eu me lembre, ela é muito focada em querer ser como meu pai era, né? E querer expressar os valores que ele me ensinava naquele momento, em que ele era essa figura idolatrada de herói, né? Então, acho que como adolescente, eu fazia esportes, né? Eu competia, e fazer esporte competitivo foi uma coisa que me ensinou muito, né? A perder, a ganhar, a lidar com meus pares, a ser resiliente, a ter algum grau de foco, dedicação. E eu acho que isso foram valores que foram importantes, ou têm sido importantes na construção da minha vida. Mas eu era muito dedicado ao estudo, né? E enxergava, por conta do que meu pai trazia, por conta da bagagem dele, que era uma forma de eu poder me desenvolver, crescer e contribuir para a comunidade ou para a sociedade, né, através do estudo. Então, eu tinha um foco muito claro, né? Como eu não tinha e não devia satisfação assim a ninguém, que eu era o filho do meio, né? Eu acho que eu pude escolher focar nas coisas que eu enxergava que não só me faziam bem, porque eu acho que eu gostava, mas que podiam me transformar num adulto saudável e que pudesse contribuir para a sociedade de alguma forma. Então, não foi um momento simples, porque eu acho que tem as angústias de pensar no futuro, né? Se aquilo que você está se dedicando, está fazendo, se aquilo de fato vai se transformar em algo positivo, e ninguém nunca tem essa certeza, e isso passava pela minha cabeça também. Vejo que é algo ainda presente na cabeça dos jovens, dos adolescentes. Tenho filhos adolescentes e adultos jovens e percebo esse medo
né? Eu acho que medo vai ser uma palavra que vai se repetir ao longo da nossa conversa, neles também. Mas acredito muito que o caminho ele vai sendo construído ao caminhar, né? E você conseguindo juntar minimamente valores que possam te guiar e te oferecer uma base para as escolhas das encruzilhadas da vida, eu acho que isso é algo que necessariamente deva te levar a algum lugar que te deixe minimamente confortável e seguro. Então, como adolescente, eu era como qualquer um, né? Mas eu entendia a necessidade de ter foco, de ter resiliência e de buscar um lugar que pudesse encontrar meus desejos, né? Sem agredir os meus valores que vinham se formando muito intuitivamente até eles se definirem um pouco mais tarde na vida. Assim, meus pais, né? Meu pai e minha mãe, eles vieram para o Brasil da Itália, então eles nasceram na Itália. Meu pai nasceu numa província perto de Roma, no centro. Minha mãe nasceu na Calábria, no sul. E nasceram no final da Segunda Guerra, né, 1945, 1946. E naquele momento eu entendi, né, que não havia oportunidade, não havia recurso para eles. Meu avô materno, por exemplo, ele lutou na guerra, né? Então deixou minha avó e foi preso. Então ele lutou pela Itália, né? E foi preso no norte da África. Na África conta essas histórias. Me marcou muito o fato dele ter me dito em algum momento na vida dele que a primeira vez que ele usou um chinelo, um calçado, foi aos 17 anos, né? Então ele andava descalço até os 17 anos. E nesse contexto eles vieram para o Brasil. Meus pais chegaram com 4, 5 anos de idade, muito jovens, né? Obviamente vêm de origem de regiões diferentes, não se conheciam, se conheceram aqui. Mas por conta de virem imigrados e de não terem uma estrutura própria, não havia oportunidade de estudo do meu pai. Ele acabou indo para um internato religioso na Serra Fluminense, e então se afastou desde cedo dos pais dele para poder estudar, né? E essa era uma história muito forte para mim, né? De ele ter passado toda a infância e adolescência dele afastado dos pais, dentro de um internato, com o único objetivo de ter alguma oportunidade, né? Através da educação. E aí ele retorna para a cidade, então, já adolescente, adulto jovem, e passa a ser inspetor da escola, de uma escola que o permitia estudar. Então ele trabalhava como inspetor de manhã e estudava, né, à noite. E foi quando ele encontrou minha mãe, né, que era aluna do mesmo ano que ele. Então ele cobria professores quando os professores faltavam, por conta da sua capacidade autodidata, por conta de ter tido a oportunidade de estudar no colégio interno. E dessa forma eles se formaram juntos, acabaram casando e tudo mais. Então, uma das histórias que mais me marca e talvez me molde é o fato dele também, de forma muito repetitiva ao longo do meu crescimento, contar que foi ele que fez o meu parto, né? Porque ele era pediatra, né? Então quando eu nasci ele já era formado e médico, pediatra, né? E o meu pediatra que ia fazer meu parto chegou atrasado, né? Não chegou na hora e ele estava lá e ele acabou fazendo o meu parto. E essa foi uma ligação talvez muito forte minha com ele e minha com a medicina, né? Então, desde que eu me conheço, que eu reconheço como pessoa,
Não existe outra alternativa de profissão, ou de ser, ou de estar, que não seja ser ou estar médico, né? Então, eu cresci com essa visão do pai herói, né? Do pai modelo e do médico como um ser especial. E isso é uma coisa que também me marcou muito. Marca muito histórias de vó, né? De família italiana, de almoços generosos, né? E alguma coisa relacionada a um passado de fome, né? Que houve durante a guerra, né? Que eles vivenciaram, e é uma necessidade, talvez, de contrapor esse passado de fome com algum excesso, né? Então, minha avó materna, nas minhas lembranças, né? Não deixava sobrar comida, né, na mesa. Isso era uma coisa desconfortável para a família, e em algum momento eu virei a pessoa que era responsável por deixar todos os pratos limpos, né? E isso me causou algum dano, né, de ter medo de ter fome, né? Então, e é impactante demais, porque eu tenho medo de ter fome hoje, né? E eu não consigo enxergar, né, nenhuma situação na minha vida que eu venha passar por isso, mas é um medo, né? Então, como eu te falei, o medo vai estar presente aí na nossa conversa, mas eu acho que isso vem muito da carga, né, positiva e negativa que eu trago nas memórias, né, da família que eu cresci. Quando eu era pequeno, eu cheguei a visitar pacientes com meu pai, né? Mas tenho a memória de quando eu era muito pequeno ter feito uma visita com ele e ter sido impactado pelo cheiro do iodo, que na época eu usava para lavar as mãos, né? Tenho uma memória de ser elogiado, porque eu talvez fosse um bebê de, sei lá, 8 anos, 7 anos, né? Das pessoas apertarem minha bochecha e falar, que fofo, vai ser um grande médico, aquelas coisas. Então, eu tenho essa memória. Nesse momento, essa já era algo que me fazia uma conexão muito própria, né? Como eu te falei, assim, desde que eu me reconheço como pessoa, eu enxergo a medicina uma forma de ser, né? Não uma profissão, né? Então, é uma capa que eu durmo com ela, que eu acordo com ela, que eu vou ao shopping com ela, e você vai me ver na praia com ela, né? Então, acho que desde a primeira vez que eu tive num hospital, né, com meu pai, eu me enxergava já seguindo aqueles passos, já queria seguir, mesmo sem entender exatamente o que significava ser médico, o que significa estar dentro de um hospital, o que significa cuidar de pessoas, né? Que responsabilidade é essa? Mas acho que a influência era muito forte para mim dele, sabe? Essa é uma pergunta muito interessante, sabe? A minha construção de carreira, ela foi muito errática. E tem um componente muito fácil de falar retrospectivamente, né? De olhando de hoje para trás. E eu posso construir para você uma história super bonita que conecta todos esses pontos. Mas, no fundo, ela foi intuitiva, né? Ela foi sendo construída com sensibilidade, né? Então, com estímulo, percepção e resposta a esse estímulo. Percebendo, dentro daquele contexto, assim, do que eu valorizo, do que eu não valorizo, como pessoa, como profissional, dentro de um conceito, assim, do que eu estou disposto a doar ou não doar, no sentido de negociar algum desses valores, e dentro de uma perspectiva de caminhos, né? Como isso vai se transformar do ponto de vista prático no meu dia a dia no futuro.
né? Então, eu vinha de uma universidade, da UFRJ, que tem uma cultura que é muito diferente de outras universidades, né? Então, cada universidade ou cada faculdade de medicina, cada empresa tem a sua própria cultura, né? Então, na UFRJ, na Faculdade de Medicina da UFRJ, existe uma cultura, né? E essa era uma cultura muito forte na época, né, de formar clínicos, né, ou de formar especialistas clínicos. Então, eu não nasci cirurgião. Ontem eu conversava com um amigo na academia de medicina que estava fazendo exatamente esse discurso, né? Os cirurgiões nascem cirurgião. Eu falei para ele, puxa, a gente precisa sentar para conversar, porque eu não nasci cirurgião e eu queria ser clínico, né? Independente da especialidade, né? A minha vocação era espelhada nos modelos que eu tinha dentro da faculdade de medicina, de professor e instrutor, e que com quem eu me identificava. E aí, ao longo da minha residência, né, da minha especialização, então, todo o meu internato foi feito na clínica médica, eu tinha muito pouco contato com cirurgia, nenhuma habilidade especial, né? E, ao longo da minha formação na clínica médica, eu fui percebendo assim como é o dia a dia do clínico, né? E eu percebia muito que eu ficaria dentro de um consultório, relacionaria só com pacientes. Eu poderia ter algumas entradas no hospital, mas eu teria uma vida muito isolada, né? Naquele momento, eu acho que é como eu melhor consigo traduzir para você hoje o que eu pensava. E aquilo não era uma coisa que eu achava que eu ia gostar de fazer a minha vida toda. E dentro da cardiologia, que foi a área que eu inicialmente escolhi, tá, por motivos diversos, existiam subespecialidades já em crescimento, né, que passavam por imagem, né? Aí você usa ultrassom para fazer imagem do coração. Passavam por intervenções que não eram cirurgia, então se faz cateterismo também para construir imagens e para tratar alguns problemas no coração na época ainda muito incipientes. Existia o consultório e aí eu fui passando por cada uma dessas subespecialidades e não me identificava com elas. Hoje eu percebo que eu não me identificava com as lideranças que à época lideravam esses processos, né? E isso me afastava um pouco da vontade de dedicar certos anos da minha vida sob aquelas lideranças para aprender aqueles métodos. E foi aí que eu fui construindo a minha visão de, puxa, eu acho que dentro da cirurgia cardíaca eu posso fazer um pouquinho de cada coisa. Então, eu posso operar, eu vou estar no centro cirúrgico. Eu vou ter que ver a imagem para poder decidir se opera ou se não opera. Eu vou ter que falar com o paciente no consultório, fazer um pós-operatório. Então, vou ter um pouquinho de consultório. Ainda vou ter o benefício de cuidar dessa pessoa na terapia intensiva dentro do hospital. E vou relacionar com outras pessoas, né? E ter a oportunidade de continuar a aprender ao longo do tempo. Não vou ficar isolado no consultório, em algum momento construindo a minha própria medicina. Então, a cirurgia cardíaca, ela surgiu nesse contexto de como vai ser a minha vida, né? E como eu vou me comportar diante desse cenário que me oferecia uma pletora muito maior de atividades que eu acho que me faria melhor, né? Mas foi muito doído construir esse caminho, no sentido... Eu não nasci cirurgião, como falei, né? E aí eu precisei passar pela formação para chegar a ser cirurgião cardíaco e isso requer uma formação em cirurgia geral, né? Primeiro. E aí eu saio da estrutura, da cultura, né? Da universidade onde eu me formei
eu vou treinar cirurgia geral numa cultura diferente. Esse foi um baque enorme, enorme. E eu pensei em desistir nesse momento, porque não pela... Hoje, né, eu penso, não pela especialidade, né, que obviamente é muito diferente ser clínico ou ser cirurgião, mas pela cultura, pelo modelo mental que eu encontrei, né, nessa outra instituição, e na forma como a gente aprendia, na forma como as coisas eram dispostas para o seu desenvolvimento. Essa foi a primeira vez que eu pensei em desistir. E antes de chegar na cirurgia cardíaca, né? Nessa ocasião eu era já casado, não tinha filhos, a minha esposa também é médica, e eu me lembro muito bem de ter conversado com ela assim e falado: Úrsula, eu não acho que eu vou ser mais médico, né? Eu não acho que exista qualquer possibilidade de que alguma coisa aconteça para mudar isso nos próximos 10 anos. E o mais interessante é que umas 2 semanas depois, eu recebo uma carta com um convite para poder ser cirurgião, treinar, né, cirurgia cardíaca na Cleveland Clinic, que é a meca da cirurgia, da cardiologia no mundo. E tem uma linearidade ou uma sincronicidade temporal espetacular, assim, de eu falar para ela que eu não conseguia enxergar o mundo em 10 anos, nessa pretensão do jovem, do adulto jovem, para em 2 semanas depois a minha vida mudar radicalmente, né? E aí quando eu vou à Cleveland Clinic, eu descubro um modelo mental, um modelo de cuidado, uma estrutura, né, de conhecimento, de produção de conhecimento, que eu nunca tinha visto, né? E isso transforma a minha vida definitivamente. A Cleveland Clinic, ela transforma a minha vida em vários momentos. Eu posso, se a gente tiver a oportunidade, eu te conto isso ao longo da nossa conversa. Mas esse foi o primeiro momento que eu pensei em desistir. Não foi o único. Depois que eu virei cirurgião cardíaco, né, e a cirurgia cardíaca lida com chances de dano frequentes, com chances de morte que saem do único dígito percentual, né? E isso é muito grande. Então, nenhum de nós, eu acho que pegaria um avião que tem 1% de chance de cair. E são muitos poucos os pacientes que vão para a cirurgia cardíaca e que têm menos de 1% de chance de morrer. Todos têm mais de 1% de chance de morrer, mesmo hoje, né? Então, assim, se lidar com complicações graves que mudam a trajetória de vida das pessoas, com morte, é um peso muito forte. Ao longo da minha carreira, obviamente, de todo cirurgião, particularmente dos cirurgiões que trabalham nessa mais alta complexidade, a gente vivencia essas perdas, esse luto, né? E essas perdas e esses lutos, elas são vivenciadas de forma muito orgânica, né? E ao longo do seu desenvolvimento profissional, obviamente, muitas dessas perdas, elas estão diretamente ligadas à sua escolha, né? Desde escolhi operar quando não deveria, escolhi fazer um procedimento quando deveria ser outro, fiz um procedimento que não ficou bom, não era apropriado, ou que eu não consegui fazer, né? E isso é um marco, né, que machuca todos nós, não é meu, né? Machuca, e cada um vai ter uma leitura diferente. Então, em algum momento na minha carreira, já de cirurgião, já estabelecido, eu sempre pensava, eu não acho que eu consiga lidar com
com essas perdas, com esse luto. Até há muito pouco tempo atrás, né? E hoje eu tenho 52 anos, então eu acho que eu estou no auge da minha capacidade produtiva, intelectual. Então, muito pouco tempo, eu vi uma entrevista de um dos cirurgiões mais importantes da minha época, assim, que já faleceu, então, mas com quem eu tive a oportunidade de conviver, que transformou a cirurgia cardíaca no mundo como a principal liderança cirúrgica na Cleveland Clinic, né? Que virou diretor executivo da clínica depois de ter completado a sua trajetória médica profissional e ajudou a posicionar a Cleveland Clinic num dos principais e melhores hospitais do mundo. E ele foi um cirurgião cardíaco muito importante, né? Que transformou técnicas, que levou a mensagem sobre a cirurgia cardíaca para o mundo. E quando a Sociedade Americana de Cirurgia Torácica e Cardiovascular ela completou 100 anos, todos os ex-presidentes fizeram pequenas mensagens em vídeo e eles compilaram um vídeo promocional, né, de celebração dos 100 anos, né, da sociedade. E ele havia sido um dos ex-presidentes e a mensagem dele, né, nesse pequeno momento de um vídeo de celebração foi exatamente essa. O cirurgião não se faz apenas com capacidades técnicas, né? Ele precisa ter a resiliência e o entendimento que ele vai ter esse tipo de sofrimento, que ele vai perder algumas dessas batalhas. E isso não deve servir para ele desistir, deve servir para imputar um modelo mental de melhoria, né? De manter a sua humanidade e a sua humildade frente aos desafios biológicos, sobretudo, mas desistir não é uma alternativa, né? Essa mensagem me impactou demais. E aí, desde que eu escutei o principal cirurgião do mundo, né, que transformou uma instituição na maior instituição, uma das melhores do mundo, e que é uma referência, né, na cirurgia cardíaca, reconhecer que também passou por isso, me fez pensar, isso não pode passar mais pela minha cabeça, então desistir não é uma alternativa. E aí eu passei a pensar nas formas de como lidar com isso, né? E a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas passa muito por estar preparado, né? Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, estar contemporâneo no conhecimento, né? Então, muitas coisas que passaram a ser determinantes das minhas escolhas até posteriores a essa mensagem chegar a mim. Então, desistir vem desde o começo, desde antes de ser cirurgião cardíaco, e ficou comigo até muito pouco tempo atrás, quando eu já era um cirurgião cardíaco estabelecido, mas hoje não é mais algo que passa pela minha cabeça, enquanto eu entender que eu tenho ainda possibilidade de contribuir de forma responsável, né? E isso é muito parte dos valores que eu tenho, né? A accountability, né? Então, nesse momento não passa desistir. Vai chegar o momento de eu parar, mas não porque eu desisti, porque é necessário. Não sei te responder se o medo me deixou mais resiliente, mas é o que eu trabalho, né? Ele me faz fazer escolhas muito arriscadas para provar para mim mesmo que eu não tenho mais o medo. Ele vem, eu nunca fiz análise, né? Apesar de eu ser casado com uma psiquiatra, mas eu acho que ele vem dessa história do medo de ter fome da minha família, que passa, de certa forma, eu nunca passei nenhuma necessidade, né? Tive oportunidade, não tenho nenhum problema com isso, mas passa, eu acho, da convivência com os meus avós,
né, dos meus pais que passaram por isso. Ele se expressa em vários momentos da minha vida, desde do medo de não ser aceito, do medo de ficar sozinho. Então, eu me lembro, voltando à infância, das coisas que eu me lembro, você me perguntou, eu nadava, né? Fazia natação, era federado, competia, e eu treinava todo dia. Minhas duas atividades eram basicamente escola e treinar. E muitas vezes, quem me levava para natação, para treinamento à noite, era meu avô, né? O dono jornaleiro. E eu estava na piscina, quando eu voltava para o ponto de partida, eu sempre olhava para ver se meu avô estava visível. Se ele não tivesse visível, aquilo me dava uma angústia enorme, né? Então, assim, puxa, eu vou me deixar aqui sozinho. Então, eu tinha medo de ser abandonado, não sei porquê, né? Estava na minha cabeça de ser sozinho. Por isso, voltando lá, eu penso que Nilópolis me dava esse conforto, porque ele tinha um quadrado, né? Tinha um calçadão, eu sabia os limites, né? E sabia que se eu ficasse ali, alguém ia me achar. Sei, acho que era como eu pensava. Então, o medo, ele vai me acompanhando ao longo de toda a minha vida, né? Ele ainda é presente hoje, né? Então, eu ainda tenho alguns medos hoje, tanto pessoais quanto profissionais. E esses medos não são necessariamente de perda, são medos de causar dano, né? De mudar a trajetória de pessoas. Mas o medo é uma coisa muito presente, sabe? E eu acho que, por conta dele, eu faço escolhas para provar que eu não tenho mais, né? Então, eu não sei se me torna mais resiliente, mas ele me dá a coragem de fazer escolhas que talvez eu nem precisasse fazer, sabe? Acho que é uma das coisas que eu quis passar para os meus filhos na fase agora de adolescentes, adultos jovens, de não ter medo, né? Porque, de alguma forma, o medo me limitou em algum momento. Hoje é o contrário. O medo me deixa um pouco até irresponsável, né? Mas tem um meio do caminho que eu acho que a gente precisa encontrar, e eu gostaria de expor isso para os meus filhos, e algumas das ações mais recentes da minha trajetória profissional até, elas estão justificadas em parte pela necessidade de demonstrar e não só discursar para eles sobre essa relação medo-coragem. Teve vários, né? Então, tem vários pacientes. E dos dois espectros, né? Dos pacientes que morreram ou sofreram grave dano, aos pacientes que viveram melhor. Nos dois extremos, eu tive a oportunidade de aprender muito. Então, eu já tive paciente com grave dano ou morte, cuja família me consolou, né, percebendo a minha dor, né, por aquela perda. Pacientes que não têm nada e têm uma gratidão eterna. Isso é impactante e me ajudou durante essa fase que eu pensava em desistir muito. Então, muitos pacientes me ajudaram a manter a minha atividade, a não desistir. E eu guardo muitas mensagens, né, que eu recebo, cartas, carinho, missa que eles pedem para mim, porque são coisas que me ajudam muito. Eu guardo na minha cabeceira muitas dessas mensagens. Muitos pacientes me ajudaram a aprender
por erros, talvez, se eu puder falar dessa forma, né? Coisas que eu poderia ter feito melhor, né? Muitos pacientes me fizeram aprender sobre gratidão e vão transformando a minha vida, né? A gente tem mestres, e eu tive muitos, e eu busco por eles, né? Esse é um dos motivos que me fez pleitear uma posição na Academia Nacional de Medicina, né? É buscar mestres que possam me ajudar a entender um pouco melhor sobre o mundo, sobre a vida, sobre a minha profissão, sobre os próximos passos, né, profissionais, sobre como melhorar como pessoa. Então, sempre busquei mestres e eles estão sempre na minha cabeça, assim, em diferentes fases da minha vida. Mas eu considero o grupo paciente como um desses mestres, né? Cada paciente é capaz de ensinar muito, né? Do pré-concepção sobre o paciente, a gratidão, dos desconfortos com o paciente e família, né? Porque na cirurgia cardíaca eu enxergo o paciente um complexo que não é um indivíduo, é a família, fica todo mundo doente. Isso é mais importante na pediatria, que eu não faço, mas não é uma inverdade para os adultos também. Então, eu considero pacientes um grupo especial, né, dos mestres que me ensinaram, que vêm me ensinando sobre humanidade, sobre minha profissão, sobre a medicina, sobre a cirurgia. Nessa ocasião, né, nesse início, a gente não tinha nenhum programa de transplante de coração estabelecido no Rio de Janeiro. Haviam existido assim, iniciativas muito esparsas e esporádicas, mas não existia um programa. E não sei se a gente vai ter essa oportunidade, mas a minha trajetória médica, ela vem saindo da visão do cirurgião herói capaz de operar, e ela vai se transformando intencionalmente a uma liderança médica comprometida com sistemas de saúde que permitam resultados para essas pessoas que precisam de cirurgia, né? E essa é uma transição muito nítida para mim e é motivada por essas insatisfações, né? Aquele estímulo, a reflexão, desconforto, procura para melhorar e para onde a gente vai. Então, nesse começo, ele era um modelo muito heróico, né? Porque não existia uma estrutura, não existiam competências, né? Não existiam processos. Então, a gente não tinha pessoas, não tinha estrutura, não tinha processo. E as pessoas faziam, né, a intervenção. Pega um coração e bota em outra pessoa, né? Isso não é o cuidado, né? Então, sair da intervenção e chegar ao cuidado é uma trajetória enorme. O transplante ajuda a evidenciar isso de forma muito significativa e impactante para mim em particular. Então, nesse primeiro momento, a gente teve que construir a motivação para fazer, porque não existia, ninguém acreditava que o transplante pudesse funcionar, porque não existia um modelo, né? Então, me ajudou muito a entender sobre liderança médica, sobre construção de projetos grandes, sobre times, sobre multidisciplinaridade, sobre recurso, sobre desperdício, sobre responsabilidade de cuidado de longo prazo, né? Sobre responsabilidade social, porque o transplante é muito regulado.
e porque é muito visível. Então, a responsabilidade sobre a comunicação com a sociedade também, sobre morte encefálica, doação de órgãos, temas muito sensíveis, né? Então, grande aprendizado. Mas quando eu comecei a fazer efetivamente, nesse modelo heróico, eu fazia tudo. Então, eu fazia a captação, então eu ia para o hospital onde o doador estava para retirar o órgão, eu trazia esse órgão para o instituto onde a gente começou, no Instituto Nacional de Cardiologia, para implantar esse órgão. Um processo de 12, 16 horas que durava, muito cansativo, mas que me impactou de forma muito profunda, em vários aspectos. O primeiro deles foi reconhecer o cuidado que estava disponível no local onde o doador estava. E como eu treinei numa universidade federal, tinha um hospital universitário, e fiz residência e frequentei hospitais públicos, mas sempre, eu não sei como dizer isso, mas num ambiente um pouco mais controlado, com recursos mais disponíveis, me impactou demais a percepção do acesso um pouco mais periférico que as pessoas tinham ao serviço de saúde naquela ocasião, tá? Então, muitos anos atrás, quase 30 anos atrás. E aí eu passei a perceber assim, não existia cultura da doação, né? E a doação você precisa cuidar da família que doa, cuidar do doador para que os órgãos sejam preservados. E nesse cenário, os recursos ainda faltavam para cuidar das pessoas que estavam lutando pela vida, né? E essa ambiguidade, poxa, como é que eu vou tirar recurso de alguém que está ainda lutando pela vida e dar recurso para alguém que está morto, né? Mas que eu preciso, em teoria, cuidar dos órgãos para que eles sejam viáveis para o transplante. Então, essa ambiguidade foi muito chocante para mim, tá? Perceber que essa era a realidade. A mais chocante foi retirar o primeiro coração, né? Então, mesmo como cirurgião, mesmo lidando na alta complexidade, fazer a cirurgia da captação, a primeira, foi muito chocante. E isso demorou alguns anos de elaboração, de tirar o coração e fechar um tórax vazio, né? Um indivíduo que já faleceu, mas que eu estava operando. O primeiro transplante que a gente fez foi no Instituto, e foi um procedimento super difícil, complexo, como te falei, não existia nada, né? Então, foi tudo construído do zero, e foi de uma moça, né, de uma paciente mulher que viveu muito tempo. E esses primeiros pacientes transplantados, muitos ainda estão vivos. Na época, a relação era muito pessoal, e a gente tem relação até hoje. Anualmente a gente celebra, né? Muitos deles passaram a ser advogados, né, da doação e do transplante de órgãos, correm meia maratona, correm corridas de 5, 10 quilômetros, fazem Olimpíadas, né, de pacientes transplantados e promovem doação e transplante. E eles são tão gratos, quando eles me veem, eles choram, e a gente chora junto, né? Isso acontece todo ano, todo setembro, quando a gente celebra o Dia da Doação, a gente encontra, e isso sempre acontece, né? Mas eu me lembro muito bem desse primeiro transplante, dessa paciente, e da vida que ela teve depois. A vida do paciente transplantado, ela é absolutamente transformada, né?
e as relações também, porque você sai de uma relação de, não sei se é subserviência, mas de muita dependência para uma relação de total independência. E aí, às vezes, não encaixa mais. Então, eu vi muitas pessoas se separando dos seus pares, né, porque tinha uma relação de dependência e agora eu não tenho mais, transformando a vida não só no sentido de qualidade de vida, respirar melhor, dormir melhor, fazer atividade que não fazia, mas as próprias relações, elas se transformam também. Então, esse é um aprendizado que o transplante me deu. É uma atividade espetacular, né? Ela traz para a gente algo que eu penso nenhuma outra profissão traz, né? Não consigo descrever, né? É muito desgastante também, né? Mas acho que me ajudou a me transformar no que eu sou hoje, né? Como médico, como pessoa, como humanista, né? Como entendedor da dinâmica social, como liderança. Foi muito inesperado, sabe? E eu acho que isso está dentro da minha construção de carreira, assim. Então, ela é um pouco intencional. Eu tenho uma atividade assistencial, cirúrgica, muito importante, né? Então, ele é o meu foco, né? E, obviamente, eu não acredito que a minha intervenção, isoladamente, seja capaz de transformar resultados. Essa é a minha maior inquietação hoje. Então, hoje eu escrevo sobre isso, penso, reflito sobre isso. Para sistemas de alta complexidade, esse modelo heróico que a gente falou no começo, ele não só não é capaz de te oferecer resultados, como ele é muito pouco capaz de manter esses resultados. E se o meu compromisso é com a sua vida, eu não posso me limitar a te oferecer menos do que o ótimo. E o ótimo não sou eu exclusivamente que sou capaz de te dar. É um sistema que precisa ser construído e que tenha todas as suas pequenas peças, né? E tem um cirurgião lá nesse braço também. Então, em algum momento, durante a Covid, a pandemia da Covid, eu tinha uma atividade assistencial, por conta da minha habilidade específica de usar sistemas que permitiam fazer pulmão artificial, né? Ao mesmo tempo que eu exercia uma atividade de liderança dentro de um hospital no Rio de Janeiro, liderança executiva. E ali eu aprendi muito na prática sobre conceitos que eu já vinha amadurecendo por conta das minhas inquietações, né? Sobre processos de mais alta confiabilidade. E aí, a partir daí, eu percebo uma necessidade de retreinar, de reaprender, de reconectar com pessoas que estão pensando uma medicina muito além da simples capacidade técnica de costurar ou dar ponto. E isso eu não encontro no Brasil de novo, e aí eu decido, em parte, por conta dessa justificativa, ir para fora. Isso tem a ver também com aquela questão da coragem e medo que eu queria passar para as crianças, para os meus filhos, né? Então, eu posso fazer uma entrevista aqui com você com todos os motivos que me levaram a tomar essa decisão, passa pelo medo e da necessidade de provar que eu seria capaz de fazer algo assim, mas no fundo, ela passa pela minha necessidade de reaprender, né? De reconectar com pessoas
que estão fazendo a diferença. E aí eu vou para os Estados Unidos para cumprir uma internacionalização mais nova, né, em outro momento da minha carreira, e entro dentro de um sistema muito mais próximo do que eu gostaria de pertencer, muito distante do que eu consegui participar, construir ou estabelecer, ou que estivesse disponível no nosso meio. E esse sistema, ele acaba me provando que essa visão da criação de sistemas de alta confiabilidade, ela é real, né? E por conta da accountability, que a gente não tem aqui você vai ter a reputação das pessoas, né? Então, esse cara aqui é bom, aquele cara ali não é bom. É tudo narrativa e reputação, você não tem dados concretos. Nos Estados Unidos, eu não sou permitido a ter privilégio de operar se eu não tiver os dados. Quantos pacientes eu operei, quem morreu, quem teve insuficiência renal, quem ficou muito tempo internado, né? E esses dados são auditados de forma terceira pela sociedade, que impõe até o fechamento do serviço se você não entrega os desfechos compatíveis minimamente com o esperado. Aí, quando eu recebo, né, esse input da sociedade de estar performando entre os 10% melhores cirurgiões, baseado no risco dos pacientes que eu opero, então indexado, né, para o risco antecipado, essa é uma prova de que você está dentro de sistemas confiáveis, você consegue entregar resultados melhores. Mas mais do que isso, você está dentro de sistemas confiáveis, você consegue melhorar o sistema. E esse é hoje o meu grande foco, sabe? De construir sistemas que sejam, ou que tenham processos estáveis e uma estrutura de melhoria contínua, né? Que é o que eu penso para a minha segunda etapa da minha carreira, em me dedicar, né? Então, construir sistemas confiáveis que tenham uma cultura de melhoria contínua. Passa muito por ter recurso, por ter expertise, mas passa por ter uma cultura de grande accountability e grande segurança psicológica, né? Onde errar não é um problema, mas insistir no erro é, né? Errar é o ponto de início para a gente inserir processos que nos permitam melhorar. E se eu conseguir medir isso, eu vou estar sempre melhorando. Então, hoje esse é o meu foco de reflexão e de estudo. Essa é a pergunta mais difícil, né? Eu acho. Eu gostaria de deixar uma imagem que expresse meus valores, né? Uma imagem de integridade, né? Uma imagem de ética, uma imagem de compromisso com a sociedade, né? Uma imagem de compromisso com a formação das pessoas, uma imagem de compromisso com as instituições onde eu passei, né? Muito mais do que uma imagem de um cirurgião habilidoso, ou de uma liderança heróica. Eu gostaria de deixar um bloquinho, né, de estabelecer uma mentalidade de que há necessidade de ambientes que sustentem a melhoria continuada, é algo que eu gostaria de passar.